Bem-vindo à aula de hoje sobre placas tectônicas e deriva continental, páginas 647 a 654. Estrutura interna da Terra. A Terra possui grandes proporções e o homem sempre teve a curiosidade de saber o que existe no interior dela. Mesmo com todo o avanço tecnológico que possuímos, ainda não conseguimos chegar ao interior da Terra. Muito do que sabemos sobre o interior da Terra vem das informações que são captadas por sismógrafos, isto é, aparelho que mede a intensidade dos terremotos que acontecem em camadas inferiores da Terra. Nesse sentido, observou-se que existem várias diferenças no interior da Terra, no que diz respeito à sua composição química e física e temperatura. Por essa razão, a estrutura interna da Terra foi classificada em 3 camadas principais: crosta, manto e núcleo. Crosta é a camada mais externa e solidificada da Terra. Nela encontramos os continentes, que são porções de terra não cobertas por água. A crosta é dividida em crosta oceânica, mais fina, e crosta continental, mais grossa. Manto está localizado abaixo da crosta. Divide-se em manto superior, estado sólido, e manto inferior, estado pastoso, e formado por magma. A parte maior rígida do manto, unindo a crosta terrestre, chamamos de litosfera. Núcleo é a região central da Terra. Apresenta uma composição química de ferro e níquel. Divide-se em núcleo externo, composto de ferro e níquel derretidos, e núcleo interno, composto de ferro e níquel sólidos. A teoria das placas tectônicas. O núcleo da Terra possui altas temperaturas, atingindo mais de 3.000 graus Celsius. Por essa razão, parte das rochas derretem, originando magma. Assim, o manto terrestre caracteriza-se por realizar uma dinâmica de movimento chamado de movimento de convecção. Acredita-se que essa movimentação de convecção ocasionou há cerca de 220 milhões de anos a divisão da litosfera em placas tectônicas, também chamada de placas litosféricas. Interessante que, mesmo sem notarmos, as placas tectônicas estão em constante movimento, boiando sobre o magma do manto inferior. Segundo a teoria das placas tectônicas, a geografia da Terra, como conhecemos hoje, era totalmente diferente. Existia no início um único supercontinente, chamado de Pangeia, do grego pan, todo, geo, terra, e um único superoceano, chamado de Pantalassa. Ao longo de milhares de anos, devido à instabilidade que existia sob a Pangeia, ela sofreu uma divisão, isto é, fragmentação em 2 blocos de continentes: a Laurásia, ao norte, que originou as atuais Américas do Norte, Europa e Ásia, e a Gondwana, ao sul, que originou as atuais Américas do Sul, África, Oceania e as ilhas do Pacífico Sul. Chamava de Têntis o mar que separava esses 2 continentes. Só que a divisão dos continentes não acabou por aí. Com o passar do tempo, esses 2 continentes, Laurásia e Gondwana, continuaram o processo de deslocamento e divisão, formadas as placas tectônicas que conhecemos hoje, ou seja, o mundo atual. Teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental foi apresentada pelo alemão Alfred em 1915.
ele descreveu a configuração dos continentes, afirmando que as placas tectônicas, formadas por parte de continentes e pelo fundo dos oceanos e mares, continuam se movendo, cerca de 2 a 10 centímetros por ano, afastando-se ou se aproximando. Isso ocorre porque as placas tectônicas deslizam sobre o magma do manto interno. Quando as placas interagem entre si, elas causam uma intensa atividade geológica, como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, por exemplo. As placas tectônicas podem ser de 3 tipos. Placas oceânicas, tipo de placas encontrada no assoalho oceânico. Placas continentais, tipo de placas encontradas sobre os continentes. Placas oceânicas e continentais, tipo de placas encontrada tanto sobre os continentes como sobre o assoalho oceânico. As placas tectônicas podem se movimentar de 3 formas diferentes: por colisão, por afastamento ou por deslizamento lateral. Vamos estudar agora cada uma delas. Colisão. Chamamos de colisão quando duas placas tectônicas vizinhas vão de encontro uma à outra, sendo chamada de placas convergentes. Na colisão, geralmente, a placa de maior densidade desliza sobre a de menor densidade, afundando em direção ao manto inferior. Nesse processo de colisão, as placas acabam enrugando suas bordas e formando grandes cadeias de montanhas continentais, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia. A colisão também pode ocasionar abalos sísmicos e terremotos. As colisões podem apresentar 3 tipos de convergência: a oceânica continental, a continental-continental e a oceânica-oceânica. Afastamento. Chamamos de afastamento quando duas placas divergentes se deslocam em sentido contrário, criando assim um espaço entre elas. Esse espaço é preenchido pelo material líquido do manto, o magma, que resfria e forma fragmentos de rochas. O afastamento de duas placas oceânicas dá origem às dorsais mesoceânicas, que são cadeias montanhosas submersas no oceano. O afastamento das placas e o magma expelido para a superfície são capazes de formar uma nova litosfera e pode causar terremotos e vulcões. Deslizamento lateral. Chamamos de deslizamento lateral quando duas placas transformantes deslizam lateralmente uma em relação à outra, provocando assim falhas no relevo. Saiba que esse tipo de deslocamento não forma e nem destrói a litosfera. No entanto, podem causar grandes rachaduras em função do movimento horizontal das placas. As placas provocadas pelo deslizamento lateral podem se formar tanto nos continentes como nos oceanos. A falha mais conhecida é a de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos da América. Há grande possibilidade de ocorrerem terremotos nessa região. Placas tectônicas, placa sul-americana. A Terra possui 52 placas tectônicas, sendo que 14 são chamadas de principais e 38 são menores. A maior é a placa tectônica do Pacífico, com cerca de 103 milhões de quilômetros quadrados. A placa sul-americana possui cerca de 32 milhões de quilômetros quadrados. Como o próprio nome sugere, ela está localizada sobre a América do Sul, estendendo-se até o dorsal mesoatlântica. O Brasil encontra-se no centro da placa sul-americana, afastando dos limites das placas das áreas de intensas atividades geológicas, que pode sobre abalos sísmicos. Comparando com outras regiões, o Brasil se caracteriza
por sofrer poucos abalos sísmicos. Contudo, já sofremos alguns terremotos com magnitude acima de 5,0 graus na escala de Richter, que mede a intensidade dos terremotos. Por isso, mesmo encontrando-se no centro da placa sul-americana, os abalos sísmicos em nosso país podem ocorrer por fatores diversos, como desgaste ou rachaduras, falhas geológicas ocorridas na placa ou mesmo reflexo de terremotos ocorridos em regiões vizinhas. Evidências da ocorrência da deriva continental e das placas tectônicas. Acredita-se que há mais de 200 milhões de anos, a Pangeia, único bloco continental, sofre um processo de divisão, de fragmentação, e com isso houve um deslocamento sobre o manto no interior da Terra. Esse processo ocorreu por longos períodos, fazendo com que as placas tectônicas sofressem grandes variações na sua disposição na superfície terrestre, assim como seu contorno. A primeira evidência que confirma a teoria da deriva dos continentes refere-se às pesquisas paleontológicas que reuniu estudo de fósseis da fauna e da flora em diversos continentes, encontrando semelhança entre eles, sugerindo assim que existia um passado geológico e esses continentes estiveram muito próximos dos outros. A segunda evidência refere-se ao contorno dos continentes. O filósofo inglês Francis Bacon apontou nos primeiros mapas o perfeito encaixe entre as costas atlânticas da América do Sul e da África, levantando a hipótese de que esses dois continentes estiveram unidos no passado. A terceira evidência refere-se às formações rochosas encontradas nos diferentes continentes, visto que as rochas apresentam uma continuidade geológica nas cadeias de montanhas de continentes vizinhos. Essas evidências nos levam a acreditar que um dia todos os continentes estão unidos e que até hoje as placas continuam se movimentando na superfície da Terra. Vulcões. Chamamos de vulcões as fraturas da crosta terrestre por onde o material rochoso magma é expelido para a superfície por meio de fendas ou canais que foram abertos pelo deslocamento das placas. As erupções vulcânicas são fenômenos da natureza provocadas pela colisão ou pelo afastamento de duas placas tectônicas, alterando a pressão no manto inferior, possibilitando a saída do magma para a superfície. Interessante que o formato de cone dos vulcões é resultado de diversas erupções vulcânicas e do acúmulo de lava, magma resfriado, ao longo do tempo. Terremotos. Chamamos de terremotos ou abalo sísmico os tremores que ocorrem na crosta terrestre. São decorrentes da colisão ou do afastamento entre as placas tectônicas. Os terremotos originam-se do hipocentro, ponto do interior da Terra, onde uma grande quantidade de energia acumulada é liberada rapidamente. O epicentro é o local da superfície terrestre onde as ondas sísmicas são mais sentidas. Quando os abalos sísmicos ocorrem devido à colisão de placas oceânicas, pode ocorrer a formação de um maremoto, conhecido como tsunami, que formam ondas gigantes do oceano. Cada terremoto possui sua magnitude e sua intensidade é medida na escala de Richter, que mede os tremores pela quantidade de energia liberada e registrada no foco do terremoto. Responda a pergunta de hoje no Google Sala de Aula. Pergunta: ao longo dos anos, o homem constatou que existem diferentes partes no interior da Terra.
com composição, aspecto e temperatura específicos. Quais são as estruturas internas da Terra? Continue seu estudo sobre placas tectônicas, deriva continental, fazendo a leitura no livro didático, páginas 647 a 654. Bons estudos e até a próxima aula.